Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo, mas no fundo do meu coração. Preparados para receber a instrução do alto, para as vossas vidas, famílias, para os vossos filhos? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança e perseverança. Orando em família. Estamos iniciando o terceiro módulo com o tema Fé e Ciência. No dia de hoje, trago o tema Cristo, a razão de Deus. Referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 a 25 e Colossenses 1, versículos 13 a 23. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 a 25, a palavra diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E Colossenses 1, versículos 13 a 23, a palavra diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primícia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E o versículo em destaque na mensagem de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. A palavra diz mais: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uau! Amém. E graças a Deus, Cristo, a razão de Deus. Presta atenção. Hoje iniciaremos reflexões sobre fé e ciência. É um assunto importante, especialmente para jovens que passam a ocupar-se com o pensamento científico a partir do segundo grau. Neste encontro, necessitam de retaguarda para não se confundir e aprender a lidar com o pensamento científico a partir da fé. Quando tratamos do tema da razão, um questionamento surge diante de nós.
a razão é contrária à fé? Nós veremos que não. Veremos que a própria natureza da razão é divina. Porém, existem distinções entre a razão como Deus a compreende e como o ser humano a compreende. Como lemos nos versículos mencionados na mensagem de hoje, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é o versículo-chave no dia de hoje. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Por sabedoria, o apóstolo Paulo pensa em algo diferente do que os filósofos gregos pensam. Para o apóstolo, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria deste mundo, que é loucura. A sabedoria de Deus é manifestada nos seus propósitos eternos por meio da loucura da pregação do Evangelho, por meio da carta aos Colossenses. Temos ainda outra característica de Cristo. Ele é o intermediador de toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1, versículos 16 e 17. Podemos então perceber que Cristo é, primeiro, a sabedoria de Deus, segundo, o intermediador da criação de Deus e terceiro, o mantenedor de toda a criação de Deus. Como vimos na mensagem de hoje, no testemunho bíblico, não podemos afirmar que a razão é contrária à fé. Pelo contrário, podemos afirmar que a razão e a verdadeira sabedoria se encontram no próprio Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, o intermediador e o mantenedor da criação de Deus. Podemos então louvá-lo por ser a origem de todo conhecimento racional. Meu irmão, minha irmã, antes da nossa oração, na parábola das bodas do filho do rei, por exemplo, Jesus fala de uma festa real que aconteceu num certo reino. Essa festa não foi frequentada pelos nobres e as pessoas importantes do reino, mas por pessoas não mais do que comuns, retiradas das ruas da cidade. Mateus 22, versículos 1 a 14. O próprio Jesus também diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mateus 20, versículo 16. Fazendo um paralelo com as palavras do apóstolo Paulo, podemos dizer que, no plano de Deus, as coisas fracas prevalecem sobre as fortes. Se isso não faz sentido para a sabedoria humana, faz todo sentido para a loucura de Deus? Isso porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Senhor Jesus, sabedoria de Deus, leva-nos a te louvar por quem tu és e pelo bom presente da razão divina dada a nós. Tu és a nossa razão de viver, Pai. Tu és a razão de tudo que há na terra. Não das coisas mais, mas das coisas maravilhosas, das coisas lindas. Por exemplo, o seu perdão, o seu amor, a sua insistência para com nós, o cuidado de nossas vidas, famílias, nossos pequeninos, nossos parentes queridos, daqueles que estão perdidos no mundo, daqueles que estão sofrendo agora neste exato momento, pela ausência de emprego, as finanças quebradas, a família destruídas. Das angústias, das insônias, o Senhor sempre está ao nosso lado, nos confortando, refrigerando a alma.
Tu és a nossa razão de viver, Jesus. Restaura a nossa vida, restaura a nossa visão, restaura o nosso coração. Liberta-nos das entranhas do inimigo. Eu sei que tudo o Senhor pode e nada pode ser alterado. O seu amor para conosco. Na santa autoridade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.